A Dani, a Dani Moro, tá? Perguntou para mim sobre macete para sentir na palpação das estruturas, nas estruturas cranianas, para mobilizar certo. A gente tem dois pontos chaves, tá? Assim, do crânio que a gente precisa entender, que é para servir de parâmetro, tá? A gente serve de parâmetro da seguinte forma. Primeiro, a gente tem o encontro entre o frontal, o temporal e o parietal, aqui nessa região, onde a gente tem o pitério juntamente com a articulação com o esfenoide. Então a gente tem o pitério, esse ponto aqui. Atrás a gente tem o astério, tá? Que é o encontro entre o temporal, occipital e parietal. Então, uma das coisas chaves para a gente definir essas questões de palpação de sutura, de macete, é você ter pontos chaves. Por quê? Se liga aqui. Quando a gente tem o temporal e a gente articula com o parietal, o esfenoide com o frontal, nessa região, para algumas pessoas é sensível. Façam aí, atenção aí, galera. Vejam se é sensível para vocês. Tá aqui o conduto auditivo, mais ou menos aqui a 45 graus, nessa imediação, você vai sentir um ponto sensível. Esse ponto sensível geralmente é a chegada, tá? É a chegada dessas suturas que formam o pitério, tá? Então, geralmente é um ponto sensível, tanto de um lado quanto do outro. O encontro no pitério vai dar aqui, ó, a articulação entre o temporal, o frontal e o parietal, que é a sutura coronal, tá? A sutura coronal. E dessa forma, um macete principal é você encontrar esses dois pontos, o pitério e o astério aqui atrás. O astério, que é a articulação do temporal, occipital e parietal. Partindo desse entendimento entre parietal, frontal e também a parte posterior, a gente começa a delinear, porque aqui atrás a gente já tem a sutura lambidoide que vem para aqui e segue para o outro lado. Então, você pegando esses dois pontos, na verdade, eu pensei no 3 por conta da lambda, mas pensando nesses dois, eu acho que é um grande ponto de confluência, tá? De confluência de ossos importantes como frontal, parietal e temporal, como temporal, occipital e parietal, tá? Então eu acho que essa dica é muito sensível. O seu ponto foi sensível aí, Lise? Esse ponto é sensível porque ele recebe muitas influências, tá? Ele recebe influências demais da... Deixa eu baixar um pouco aqui. Ele recebe influências demais das outras estruturas e isso pode gerar sensibilidade mesmo, tá? É bem comum ele estar sensível, é bem comum isso acontecer. E a gente precisa estar sempre controlando quais são as suas estruturas relacionadas. Por exemplo, a gente tem o pitério que faz a sutura coronal aqui na frente, tá? E essa sutura coronal aqui na frente pode ter sensibilidade nessa região por conta do parietal, pode ter sensibilidade nessa região por conta do frontal e pode ter sensibilidade por conta do temporal. Então aí tem que avaliar a fossa média, fossa anterior, né? Como essa porção de feixe longitudinal também está afetada e a partir daí a gente gerar de fato um equilíbrio funcional e diminuir a sensibilidade. Basicamente por isso, tá? O Rafael Stephanie, estalidos com sensação de que trava a mandíbula ao abrir a boca. Qual a manobra posso gerar alívio? Sensacional a pergunta, Rafael. Porque é o seguinte, cara.
A gente tem que entender o seguinte, que quando você pensa na manobra, você pensa na consequência, tá? Então, não existe uma manobra, existe como eu posso pensar para, de fato, conseguir gerar um alívio no paciente. Então, eu vou pensar de que forma, Randy, para poder aliviar o meu paciente. Aí eu posso ser, Rafael, cara, tu tem um paciente com estalido, se tu quer entender por que ele trava, primeiro, tu tem que pensar como está a dinâmica dos músculos da abertura com os músculos de fechamento, com os músculos associados com o lado direito e os músculos associados com o lado esquerdo, primeiramente. Depois, qual a dinâmica de equilíbrio, de paralelismo que existe entre temporal e mandíbula do lado direito e temporal e mandíbula do lado esquerdo? Por quê? Porque simplesmente se a gente tem uma assimetria, uma assincronia entre o temporal direito e o temporal esquerdo, a gente vai ter uma incongruência, uma falta de ritmo entre o lado direito com o lado esquerdo, e ao abrir a boca você vai ter um movimentando mais do que o outro. Isso é muito simples da gente ver, tá? Eu gosto muito dessa dinâmica. Se você, cada um de vocês aí que estão participando, ó, se você pega aqui no temporal de um lado, pega no temporal do outro e tenta rodar para frente, roda para trás. O outro lado roda para frente e o outro lado roda para trás. É muito comum da gente ter um lado com maior facilidade de rodar para frente e o outro lado com maior facilidade para rodar para trás. Se você tem esse padrão de um lado com um padrão e do outro diferente, isso é muito comum. E isso vai gerar, se eu tenho, por exemplo, um temporal que tem uma facilidade de ser movimentado mais para a esquerda, ó, mais para trás, quer dizer, o direito mais para trás, eu tenho minha glenoide sendo direcionada mais para frente. Consequentemente, a articulação com o côndilo da mandíbula vai ficar de uma forma, em detrimento se eu tenho uma rotação maior para cá. Se eu tenho essa rotação maior para frente, eu tenho literalmente o outro posicionamento da glenoide, tá? Para quem não percebeu, vamos fazer uma dinâmica aí, tá? Vamos fazer uma dinâmica bem tranquila, tá? Pega aqui, ó, no conduto auditivo. Se você pegar no conduto auditivo bem sustentado, coloca aí, bem sustentado no conduto auditivo e tenta segurar e rodar para frente. Segura e roda para frente. E agora segura e roda para trás. Isso é algo que você precisa saber para avaliar no seu paciente no consultório. Porque quando você pega aqui que roda para trás e ele vai mais para trás, que é exatamente o que eu estava falando, eu vou ter uma tendência do meu temporal estar nessa posição de rotação posterior, tá? E se eu tenho essa região e eu pego aqui, rodo mais para frente, eu tenho uma tendência a ele estar uma rotação mais anterior. E aí fica mais fácil, Gabriel, de você entender isso, tá? Rafael, chegou a entender o que eu estou falando? Por quê? Falou em estalidos, falou em travamento, cara, a mandíbula ela é multifatorial. E aí você precisa entender de fato como isso está se comportando, tá? Como isso está gerando o problema. E isso vai gerar um problema específico e que vai ter relações tanto ascendentes como descendentes ou locais que precisam ser corrigidas. Então, quando tem paciente com esse padrão, qual é a melhor coisa para você gerar resultado? É você descobrir de onde está vindo o problema. Você ter o raciocínio clínico avançado, de entender onde começa e como vai destrinchando o raciocínio. Porque dessa forma, quando você destrincha esse raciocínio, você vai conseguir entender onde está a causa do problema propriamente dito. E quando você chega no problema propriamente dito, fica bem mais tranquilo, entende? Então vamos
Esse é o ensino tradicional. O ensino tradicional traz isso. Uma tendência da gente querer a técnica milagrosa, tá? Mas a perspectiva moderna traz exatamente o entendimento do paciente, da condição clínica que é a disfunção de ATM, né? Como a disfunção de ATM se comporta e se enquadra como um problema. Então ela é multifatorial, ela é sistêmica, tá? Então fica aí já a orientação. Show? Vamos lá? Quem mais perguntou? Olha aí. Márcio. A questão dos biséis que você trabalha no curso. Tem comprovação científica de artigo? Não achei nada de artigos. Então, na verdade é o seguinte, né, ô Márcio? Você sabe que muitas coisas que a gente fala aí no curso, a gente pega um combo de artigos e traz para vocês para comprovar, né? A gente traz, por isso que eu tenho feito, dentro da questão do curso, já que você falou, encontros científicos mensais, né? Encontros científicos mensais justamente para poder trazer a evidência científica e colocar à disposição de vocês. Porque, de fato, essas perspectivas mais aprofundadas são pouco estudadas. Então, de fato, não tem grandes estudos científicos associados a isso. Mas aí eu lhe pergunto como estão seus resultados, né? Porque a gente só está faltando a questão dos estudos para poder, enfim, comprovar isso, essa questão específica aí dos biséis, né? Porque é bem interessante e o resultado é impressionante. E para quem não sabe, os biséis são o seguinte: a gente tem, por exemplo, a sutura parietotemporal, né? A sutura parietotemporal, para você que não sabe, a gente tem o temporal articulado com o parietal. Então, essa porção do temporal que olha para dentro e se articula com o parietal, ela tem um corte, que é um corte meio inclinado, assim, fazendo feito uma ponta, um triângulo. E essa ponta feita um triângulo, ela forma essa parte aqui, que é denominada de bisel, tá? E esse bisel é o que o Márcio está falando, tá? Quando ele olha para dentro, que ele se articula com o parietal aqui, ó, se articula com o parietal. Então o bisel, ele é interno, ele olha para dentro, tá? Então quando ele olha para dentro dessa forma, a gente tem categoricamente uma disfunção que precisa organizar, tá? Se tiver problema, então a gente tem que, não pode tratar a partir do bisel interno, tem que tratar a partir do bisel externo, tá? Então é basicamente isso, não, só para explicar para quem não conhece ainda, tá? Gostaria que você falasse de estalidos em abertura e fechamento, o raciocínio clínico. Ô Márcio, vamos lá. Talvez a gente se acostuma muito, né, às vezes pela faculdade, de ter tudo muito mastigado, e essa questão de juntar parece que fica um pouco mais difícil. Mas deixa eu te passar uma coisa. A abertura da boca. A gente tem músculos que fazem abertura. Então, a gente tem a mandíbula aqui. A gente tem pterygoideu lateral, que puxa a mandíbula para frente e para baixo. Pterygoideu lateral. E a gente tem supraioides. Então, a abertura da boca é assim. Contrai pterygoideu lateral e supraioides. E puxa. 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 Simplesmente isso. Abre a boca. Contração dos músculos de abertura. Supraioides e infraioides. Agora vamos pensar no fechamento. Fechamento. Tá. Fechamento. Masseter. Pterygoideu interno e temporal. Fechamento. Até então muito simples, concorda? O grande detalhe é que
Quando a gente vai pensar na abertura e fechamento, a gente tem nada mais, nada menos do que dois ossos pares com biomecânicas distintas, são os temporais, associados, articulados com o osso ímpar. E aí é que vem o problema, porque tudo que afetar o meu temporal vai afetar minha mandíbula homolateral. Tudo que afetar esse lado também vai afetar o outro. Por quê? Porque simplesmente nós temos articulado com o temporal. Se o temporal está comprometido, existe uma roda denteada. Existem umas articulações, uma associada com a outra, presa uma com a outra. E essa articulação presa uma com a outra vai gerar repercussão. Então, se eu tenho um problema no temporal, eu vou ter um padrão específico com o meu parietal, que eu vou gerar um padrão específico com o meu frontal, e assim sucessivamente. Então, é impossível você ter uma disfunção de um lado do hemicrânio e essa disfunção do hemicrânio não gerar repercussão do outro hemicrânio. Justamente porque nós temos os ossos do crânio super articulados e juntos, justapostos, mas ao mesmo tempo nós temos a mandíbula, que é um osso ímpar, articulando o hemicrânio direito com o hemicrânio esquerdo. Entende? Então, o que é que você precisa entender? Que existe um padrão de um lado e um padrão do outro. E você precisa entender, mas o meu paciente tem problema do lado direito. Tá. O que é problema para você? É a dor? É a queixa do paciente? Se é dor e queixa do paciente, então se liga. Você não está aqui para tratar a dor do paciente. Você está aqui para resolver a disfunção que vai fazer com que o paciente não fique com queixas. E essas queixas equilibradas estão relacionadas com a melhor função. Entende? Então, a partir do momento que você equilibra e controla essas funções, você tem frente a frente com você um equilíbrio, um raciocínio em relação aos estalidos. Zumbido no ouvido. O que dá mais ênfase para funcionar? Tem dois pontos bem importantes, Rafael. Primeiro, o clássico, o temporal. Se você não avaliar o temporal, se você não contextualizar as relações entre o temporal, fica mais difícil resolver algumas questões do zumbido somatosensorial, que é o zumbido que a gente tem a atribuição para tratar, que não tem condição clínica associada, beleza? E aí, por que o temporal? Simplesmente, nessa região, nós temos a chegada do vestíbulo coclear, o nervo associado com o padrão auditivo, nervo vestíbulo coclear, que ele entra pelo meato acústico interno, lá dentro do crânio, e vem parar no ouvido interno. E aí as disfunções cranianas que envolvem o temporal faz com que muitas vezes a gente tenha torções, tenha sofrimentos funcionais associados com esse osso e com a função do nervo que, enfim, está associado a ele. Então, o zumbido ele pode estar associado a isso, tá? E aí você precisa estar bem atento, principalmente a essa função do temporal. Se ele está tendo uma dinâmica boa, sua articulação com o parietal, sua articulação com o esfenoide, sua articulação com o occipital e toda a sua justa posição inferior, beleza? Isso é uma coisa super importantíssima. Outro ponto aí, concurso, sem disputa, vamos dizer assim, nesse sentido, que vai dar a resolução,
é a base craniana. A base craniana, ela faz total diferença, tá? A base craniana, ela realmente tem algumas ramificações que vão comprometer base de crânio, temporal e essa região, e vai fazer com que o seu paciente possa ter sintomas, tá? Possa ter alterações que precisam ser reequilibradas, tá? Então, avaliar bem a coluna cervical, avaliar bem toda essa justaposição, esse equilíbrio é importante. Então, 2 pontos aí para o seu paciente que você precisa avaliar. Primeiro, temporal, e depois base de crânio e junção cervical. Isso aí faz a diferença, beleza? Vamos seguir as perguntas aqui na interrogação. Show. Show. Luciana pergunta: essa constante avaliação que você disse seria de quanto em quanto tempo? Isso aí você está falando em relação ao caso da minha filha, né? Que a Lizzie falou. Então a gente sempre... Pediatria, tá? Aproximadamente um mês e meio. Eu gosto sempre de estar reavaliando, tá? Um mês e meio. Passou bem, ficou legal, aí eu já aumento o lastro. Sei lá, um mês e meio eu fiquei bem, então eu passo para 2 meses, tá? Aí eu passo para 2 meses essa avaliação do paciente. Por quê? Porque você tem que ver até que ponto os comprometimentos eles surgem, né? Eles se mantêm nesse processo. E aí você precisa estar constantemente entendendo e contextualizando o problema dele. Porque se você não está vivendo aquele análise, contextualizando a função, você precisa estar bem atento, porque esses detalhes podem fazer com que a disfunção volte. Então, de início, 1 mês, depois 1 mês e meio, depois 2 meses, e aí vai progredindo, desmamando, na verdade, tá? Para poder acompanhar o crescimento. Geralmente eu gosto de até 2 meses. Depois disso eu já deixo fixo, assim, de 2 em 2 meses venha, porque a gente precisa dar uma avaliada, tá? Como os pacientes de assimetria, como criança, déficit de oclusão, de mordida cruzada, essas coisas, os pais muitas vezes, como não tem dor, o pai desconsidera, geralmente vem de ano em ano, 6 em 6 meses, mas aí muitas vezes a gente vê que existiam disfunções que poderiam ter sido tratadas antes, tá? Mas é mais ou menos esse tempo, tá, Luciana? Acho que deu para ajudar aí. Show! A má oclusão dentária leva a DTM? Vamos lá. Na verdade é o seguinte, Gabriel. Não existe nenhum estudo também associando a má oclusão com a DTM, tá? Pelo contrário, os estudos falam que não tem tanta relação. Mas o que você precisa entender é que a DTM e a má oclusão são resultados dos comprometimentos. Randy, como assim? Deixa eu te explicar. A má oclusão, ela muitas vezes vem relacionada com a disfunção superior ou inferior, relacionado com supraioides ou músculos associados com o crânio, que isso pode levar a mandíbula mais para um lado, a mandíbula mais para o outro, tá? Ou a maxila mais para o lado, ou a mandíbula mais para o outro. E aí gerar a incongruência, tá? E essa alteração de oclusão pode gerar comprometimentos. E aí muitas vezes está associada a DTM porque isso gera uma tendência de sobrecarga. Mas o que a gente precisa entender é, do mesmo jeito que a DTM surgiu, a má oclusão surgiu por conta de alguma coisa.
E essa DTM, essa mara-oclusão que surgiu, ela precisa de fato ser entendida na sua base. Por que a má-oclusão aconteceu? Como essa má-oclusão chegou? E a partir desse momento, você começa a contextualizar o caso do seu paciente, tá? Porque, de fato, a oclusão existe contato prematuro, existem várias coisas que podem acontecer. Mas, por que existiu o contato prematuro? O que está levando o paciente ao contato prematuro? Qual a disfunção de base está levando a isso? Que aí a gente pode ter uma conexão com a simetria do crânio, com algumas disfunções importantes, entende? Então, existem uns pré-conceitos que colocam isso, né, como o Márcio colocou aí, a questão do contato prematuro. Mas se o contato prematuro tiver relação com a assimetria do crânio, com disfunção do temporal que empurra o processo zigomático do temporal para baixo, que empurra a maxila para baixo, que faz com que o contato da maxila de um lado seja mais baixo do que o contato da maxila do outro. Entende onde eu quero chegar? Então você precisa entender quem é vítima aí, ou quais são as vítimas aí, né? Dentro de um processo tem muitas vítimas aí, tá? E aí precisa ser entendida essa questão. É muito, muito legal quando você... Putz, por que eu não entendi isso antes, sabe? Por que eu não percebi isso antes? Porque de fato existe isso. Quem surgiu primeiro? Tá? Quem surgiu primeiro? Esse é um detalhe que poucas pessoas falam. E aí eu quero deixar claro para vocês isso aí. Fechou? Existem alguns tipos de vertigens e você precisa estar bem atenta com isso. Mas devido às relações vasculonervosas da coluna cervical, muitas vezes a vertigem está associada, sim, à base de crânio e à coluna cervical, tá? E existem alguns pontos bem específicos que a gente precisa considerar. Primeiro, é a região de base de crânio entre occipital e temporal. Essa região é super importante que você avalie, porque tem a passagem da veia jugular, tem uma conexão muito forte com o nervo vago, né? Tem uma conexão muito forte com todas essas estruturas de base fisiológica, né? Com o sistema nervoso parasimpático. E aí é muito importante. E aí tem que avaliar, tá? Tem que avaliar essa relação. E partindo dessa perspectiva, onde a gente precisa avaliar os nossos pacientes, a coluna cervical ela precisa ser bem entendida. Nessa região anterior, por exemplo, cervical, a gente também tem a parte carótida interna que sobe, que faz suprimento do polígono de Willis, né? Mas a gente tem as fáscias. E dentro das camadas faciais a gente tem as fáscias retrofaríngea, que vão lá dentro na base cervical e passam na região anterior do corpo vertebral. E vão se articular exatamente na base do occipital. E essa tensão aqui é que vai trazer o posicionamento, muitas vezes, da cabeça e do pescoço mais para frente, mais para baixo, levando a algumas disfunções importantíssimas, tá? Então, vale a pena você avaliar bem essa base de crânio e essa cervical. Isso é algo que a gente até fala no curso, fala muitas vezes para os alunos, que essa base de crânio ela é muito importante devido aos seus forames. E esses forames precisam ser entendidos. São muitas funções fisiológicas, sabe? Associadas. Essas funções fisiológicas, elas comprometem bastante o equilíbrio do corpo, de como o paciente vai estar.
E de fato é importante avaliar isso, tá? Show de bola, fantástico. Ok. Olha aí, a fisioterapeuta, acho que é Grazi, né? Grazi, fisioterapeuta, acho que é Grazi. Grace, isso, Grace Isaac. Show de bola. Grace, é o seguinte, tem a paciente com dor retroocular, tensão na cervical e piora quando deita, tá? Ó, essa região retroocular, presta muita atenção com essa inervação de trigêmeo, com essa inervação, essas conexões com o nervo oftálmico, as raízes mesmo assim, sabe, profundas nesse sentido. Outro ponto, se deita, mexe a cervical e o sintoma piora, vale a pena você conectar isso. Se liga, eu falo muitas vezes e talvez vocês não lembrem, mas a parte de inervação de dor, o núcleo do trigêmeo associado com a dor é o núcleo espinhal. E esse núcleo espinhal do trigêmeo, ele tem associação direta com a coluna cervical. Olha, núcleo espinhal vem da medula espinhal, conexão de núcleos espinhais. E a partir daí, o reequilíbrio ou, na verdade, o comprometimento vai necessitar de um reequilíbrio da coluna cervical para diminuir essa aferência e recuperar isso. Então, muitas vezes a coluna cervical alterada, dependendo do seu padrão, pode gerar uma tendência à dor e a sintoma retroocular. Show? Tá? Então, é muito importante você entender os 4 núcleos trigeminais. O espinhal, o motor, o mesencefálico e o sensitivo principal. Os 4. Porque isso vai fazer diferença nessa análise. Ah, Randy, é só dor. Dor é nervo espinhal, é coluna cervical, tá? É isso. Simplesmente isso. Fechou? Tá? Então, ligada demais nesses pontos que vai fazer a diferença, tá? Vamos ver mais aqui. Márcio, essa questão do contato prematuro pode ocorrer, por exemplo, por uma prótese mal colocada ou restauração? Sim, isso também, tá? Mas é o que acontece. A prótese mal colocada, tudo isso vai afetar a questão proprioceptiva, tá? E a questão proprioceptiva é igual. Eu vou dar um exemplo bem clássico agora, Márcio, e vai ajudar vocês no entendimento. Quando a gente tem um machucão no pé, você machuca a sola do pé, você tem um calo na sola do pé, ou seja, tá vindo uma aferência do seu pé para o seu corpo. E se você pisar normal, aquela região vai incomodar. Então o que é que você faz? Você assume um padrão de pisada errado para proteger o seu machucado. Assim é a oclusão. Então, beleza, é o contato prematuro? Beleza, é o contato prematuro. Mas isso, você precisa contextualizar com o que o paciente fala. Eu costumo dizer Eu costumo dizer muito que uma das primeiras fases do atendimento é o ouvir, tá? O ouvir do paciente, o ouvir o paciente faz você se conectar a ele e você está mais perto do que seria a causa, porque ele começa a desabafar, a entregar mais informações a você por achar que você é uma pessoa de confiança e capaz de fato, resolver o problema dele. Então, quando você é de fato escolhido pelo paciente para resolver o problema dele, então você termina diminuindo essas possibilidades
de comprometimentos, tá? Então, fica ligado nisso, porque às vezes, com uma perguntinha bem direcionada durante o processo de avaliação, você consegue matar isso. E aí, de fato, resolver, tá? Vamos nessa? Vamos para outra aqui. Outra pergunta. Perguntas estão bem legais, tá, gente? Show de bola, estou muito satisfeito aqui. Opa! Eu compartilhei uma resposta aqui e não consegui. Não tá saindo. Aqui. Joslan Balbino. Não sei se Joslan é profissional ou se é paciente. Talvez a dúvida dele parece muito com dúvida de paciente. Mas é o seguinte. O uso do hiperboloide. Para quem não sabe, o hiperboloide é uma estrutura, tá? Que ela é de fato para melhorar a propriocepção, para melhorar o contato. É uma estrutura que ele é feito, ele tem duas bolinhas e uma estrutura mais no meio, que geralmente coloca na oclusão, tá, do paciente. E nessa perspectiva, o uso vai melhorar a questão da propriocepção, tá? Vai melhorar a função muscular. Mas qual é o detalhe? O disco pode até voltar. Mas quando você tirar o hiperboloide, o padrão vai retomar a disfunção. Quando você tirar o hiperboloide, você vai ter um padrão errado novamente. Então, por isso é que eu falo, tratar sintoma dá nisso. O foco fica direcionado para o problema. E a gente tem que focar na solução. E focar na solução é encontrar a causa do problema do paciente. Onde a causa do paciente não vai ser colocar uma órtese, um suporte que vai melhorar uma propriocepção, uma função muscular, e você retirar depois e voltar a todo o padrão. Você tem que buscar o que é que está gerando esse padrão. Por que aquilo foi instalado? Como aquilo foi instalado? E a partir disso, você ter categoricamente um padrão de reequilíbrio funcional. Ah, Randy, mas você não está preocupado com o disco? Não estou preocupado com o disco. Se você recuperar a função e ele tiver condições anatômicas para voltar para o lugar, ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas se ele não tiver de fato condições anatômicas, ele não vai voltar. O que vai acontecer da mesma coisa com o hiperboloide. Ele vai voltar com o hiperboloide, beleza, pode ser que volte, mas pode ser que não volte, depende da cronicidade do caso do paciente. Entende? E a cronicidade do caso do paciente precisa ser bem entendida nesse processo. Márcio, quando a gente se preocupa com o disco, é igual a gente ter uma infiltração dentro de casa, aqui no teto, sabe? Aqui no teto de casa, aqui, ó, no teto. E você querer resolver por onde a água está saindo aqui. Beleza, eu vou ali, coloco um novo gesso, pinto. Mas a água está vindo de onde? Entende? De onde está vindo essa água? Essa água pode estar vindo a 2, 3 metros para o lado. E ela vem escorregando pela laje, pelo tijolo e começa a pingar mais para cá. E cai em cima do meu gesso. E quando cai em cima do meu gesso, ela fura a 1 metro, 2 metros do local do problema. Esse é o disco. Uma vítima. Uma vítima da sociedade. Entende? Então, você pode até... Fica bonitinho até, né? Fica bonitinho. O cara vai lá, bota, fica no lugar e tal.
Depois de 1 mês, 2 meses, tudo volta como era antes, né? Tudo volta como era antes. Você não vai buscar a base. Tá? Vocês vão gostar dessa resposta que eu vou procurar aqui. Fala aí, Silvinha. Você é o quê? Ou é paciente aqui no meio, querendo buscar alguma resposta? Olha a sua resposta aí. A sua resposta é o seguinte. Isso daí, todo mundo sabe da história da minha filha, né? Então, de fato, minha esposa falou pra mim, Randy, percebi em alguns momentos que Esté tá rangendo os dentes. Aí eu disse, sério? É. E aí o padrão dela, ela vem, melhorou a questão da oclusão, já tem um padrão melhor. Mas tem um histórico, né, por trás. Tem um histórico disso. Onde dentro desse histórico eu fui atrás, né? Então, quando ela deitou, aí eu disse, não, deixa eu pegar ela aqui, aproveitar que ela dormiu e vou dar uma olhada, tá? E aí, logicamente, estava todo mundo perto de dormir já. Aí eu peguei e me encostei na cama assim do lado, aí minha esposa pegou e tirou a foto na hora que eu estava avaliando e tratando ela. O que é que acontece? Você tem que procurar muito. Criança é o seguinte, tá? Criança está constantemente sobrecarregando o crânio. Criança está constantemente levando pancadas, traumas, microtraumas. Quem assistiu a live de terça-feira aí? Quem assistiu a live de terça-feira que eu falei sobre os trigger points, sobre a excitabilidade muscular, sobre como macro e microtraumas afeta a função muscular? Quem estava aí, coloca aí. Fala, eu expliquei a neurofisiologia toda disso, tá? A neurofisiologia toda. E amanhã eu vou postar essa live meio que editada, tá? Vou postar aí essa live editada para quem não viu. E foi surreal, assim. Terça-feira vai ter outra top. Então quem perdeu a de terça-feira vai estar demais, véio, demais. Surreal. Mas voltando aqui. E aí a gente precisa encontrar essas disfunções do crânio. Criança brinca, se joga na quadra, cai em casa, vai pra lá, vai pra cá. E a gente tem que estar avaliando sempre essas disfunções, sabe, Silvinha? E no caso dela, eu encontrei uma relação muito grande dessa vez, tá? Com um conduto auditivo bem pesado, tá? E ela andou tendo um pouquinho de secreção e tudo. E às vezes essa questão de resfriado, alergia, pega muito esse conduto auditivo, pega muito via aérea superior, toda essa região fica muito tensionada. Então eu trabalhei muito isso com ela. E qual é a sugestão para você? Primeiro tem que avaliar, tá? Avaliar fossa posterior, fossa anterior e fossa média. A fossa posterior tem muita relação com a parte cervical, a fossa média já pega a parte neurofisiológica mais pesada e a fossa anterior mais a questão do víscero crânio, dos ossos da face, tá? Então, é super importante você ver essas restrições e ver esses problemas. Então, dessa forma, fazer um trabalho legal. Opa, voltei. É a minha bateria aqui que deu o sinal de vida. Fazer essa relação de fato com essas fossas cranianas faz diferença, tá? Porque você vai trabalhar na neurofisiologia, tá? Na neurofisiologia, e essa neurofisiologia faz diferença. Agora, uma coisa que é detalhe, tá? É o quanto existe de estímulos nessa criança, tá? É muito importante você verificar os estímulos externos
a que essa criança está submetida. Celular, vídeos, enfim, porque isso gera uma irritabilidade muito grande no sistema nervoso central, nas aferências, tá? Isso é preciso que você esteja muito atento a isso. Mas o outro ponto é essa questão de aferência neurofisiológica, tá? Esse rangerzinho de dente a gente consegue resolver de forma muito satisfatória com esse trabalho. Show? Beleza? Deixa eu tirar aí minha filha, né? A estrela da noite. Parar de compartilhar. Show? Vamos lá. Mais perguntas. Só para vocês terem noção, eu atendi uma jovem. Eu até comentei aqui que ela foi para mim com a dentista. Aí ela foi para mim com a dentista pro consultório. Quando eu avaliei ela, só deu crânio, assim, muita coisa no crânio. Show de bola. Ela saiu bem, sem dor. Ela veio para a segunda consulta. Adivinha o que ela disse para mim? Doutor, eu estou com muita dor. Aí eu olhei, eu estranhei. Beleza. Onde foi que eu errei? Todo mundo é passivo de erros, né? Eu recolhi a minha insignificância e disse eu devo ter errado em alguma coisa. Qual é o detalhe? Eu fui avaliar. Ela não tinha mais nada no crânio. Ela não tinha nenhuma alteração mais de crânio. O que é que ela tinha? Ela tinha muitas tensões a nível de tórax e cintura escapular. Ou seja, eu tinha resolvido o problema descendente, mas o problema ascendente dela a partir do tronco de cintura escapular, cadeia miofascial, era tão intenso que foi capaz de gerar muito sintoma nela também. E aí, dessa vez, eu fiz uma consulta totalmente diferente, como se fosse um paciente totalmente diferente, trabalhando a parte ascendente. E aí, durante a consulta, eu fiquei perguntando a ela, gente, imagina os profissionais que saem da faculdade, né? Você chega, aprende a choquinho, laser, massagem, plaquinhas, ajuste de oclusão. Se o paciente volta com esse padrão, tu vai fazer a mesma coisa? Não tem arsenal terapêutico, sabe? Não dá condição para você fluir no atendimento do paciente. O que iria ser feito com essa paciente? Quando você tem arsenal terapêutico, como você tem uma perspectiva descendente, ascendente, local, você vai buscar. Mas quando você não sabe nem o que buscar, fica difícil, tá? Fica muito difícil. Tá? E aí, gente, eu costumo dizer o seguinte: depois que você vê esse padrão de raciocínio, é impossível você desver, né? A gente é ensinado difusão de ATM e eu vou falar a você, ó. Eu já estou no meu segundo curso de osteopatia. Eu estou no meu segundo curso de osteopatia, tá? Segundo, já tenho quiropraxia, já fui professor assistente do método Busquet, que é um dos métodos bem conhecidos internacionais. E o que é que eu tenho para lhe dizer? Todas essas metodologias, elas ainda deixam a desejar na forma de abordar a ATM. Ainda fica raso, não integra, não contextualiza, tá? E a Randy, e como isso surgiu? Quer que eu seja sincero a você? Tudo surgiu porque eu tive que tratar minha filha.
E aí mexeu com minha filha, mexeu comigo, né? Eu fui procurar os colegas, dentistas, fisioterapeutas, sem condições. Eu tive que resolver. Quando eu tive que resolver, eu fiz, como diz minha amiga Jaque, eu acho que ela deve estar aí. Ela deve estar aí. Bah, Randy, isso é interessante demais. Bah, né? Eu olhei assim, eu fiz, bah. Como as pessoas não pensam dessa forma? Parece tão lógico. E eu tenho alguns alunos dentro da... A gente tá aí na 6ª turma do nosso curso Desvendando a DTM, que vem dizer isso. Putz, você fala... É tão claro depois que você fala. Mas até a gente perceber isso, parece que fica difícil. Eu tenho um colega que ele tá finalizando agora, já passou do 5º ano de osteopatia. Ele falou exatamente isso. Ele disse, Randy, o que você traz é como você pegasse assim o Google Maps, colocasse a disfunção de ATM lá, um PIN, e botasse assim, quero chegar na disfunção de ATM. E você dá a rota para a gente pensar nisso. E as possibilidades. Quando a gente estuda muito, tem muito conhecimento, a gente às vezes não sabe nem por onde começar. E então, o que é? Pode ser isso, pode ser aquilo, pode, mas você não consegue ter um direcionamento de tudo. E aí, isso faz a diferença. Porque até você chegar onde de fato está o problema, você perdeu meia hora, 40 minutos do atendimento do paciente. Né? Randy, última pergunta. Existe o tal do bruxismo fisiológico? Sim, existe. O bruxismo fisiológico existe principalmente em criança. A gente aprende na faculdade que o bruxismo fisiológico acontece entre os 5 e 6 anos de idade, erupção dos dentes permanentes. Então, por que vai ter isso? Vamos entender. Tudo que você excitar, presta atenção, tudo que você excitar o trigêmeo, você vai levar a excitabilidade e tensão da musculatura mastigatória. Ponto. A erupção dos dentes pode gerar estímulo, contrações musculares. Podem sim. Randy, tirei um dente depois do tratamento do dente, fiquei com bruxismo. Pode? Pode. Por quê? Você excitou, você mexeu, você comprometeu as aferências associadas com o trigêmeo. Gente, disfunção de ATM, DTM, do orofacial, elas são muito mais neurofisiológicas do que mecânicas. Entendam isso. Quando você entender isso, você muda a chave. Você só precisa entender onde está o ponto de comprometimento neurofisiológico para atender o seu paciente. É isso. Show? Valeu. Deus abençoe. Tchau.